Mateus, Matthew, por favor, venham nos abençoar. Estamos esperando vocês aqui para nos abençoarem com mais esse módulo de tanto conhecimento, tanta experiência. Yes. Okay, Matthew, so we can start with the next session. All right, welcome back. We are going to just quickly give an overview of the process that we usually go through when we bring family discipleship culture into a church. And this will take many years. Então, nós vamos só ter uma visão geral desse processo de implementação da cultura do discipulado familiar na igreja e que é algo que, na verdade, pode levar muitos anos. I don't want to overwhelm all of us here with all the details because we don't need these details at the moment unless you go through this process. Eu não quero sobrecarregar a todos nós com todos esses detalhes, porque eles não são relevantes para esse exato momento, até porque isso realmente pode levar muito tempo e pode ser interessante só para aqueles que já estão passando pelo processo nesse momento. So we are first of all, we get commitment from the leadership of the church, and then somehow bring the family ministry up to that priority list of the church. Então, aqui a gente está trabalhando com a ideia do comprometimento do corpo de líderes da nossa igreja e com a ideia de trazer o discipulado familiar para o topo da lista das prioridades das nossas comunidades. You know, the urgency can be created through even study of the scriptures together with the leadership and congregation. We can do a survey of the family needs. Então ele fala de maneiras de como que a gente pode utilizar para demonstrar essa urgência. A gente pode partir das escrituras, a gente pode fazer algum tipo de pesquisa. You know, from my experience, very often when we read the survey reports of churches around us, we often don't think that this really reflect the condition of families in our own churches. Da experiência que ele tem, ele sabe que muitas vezes, quando a gente olha resultados de pesquisas, a gente acaba não acreditando que aquilo ali reflete exatamente o resultado do que nós vivemos nas nossas comunidades. We very often look down from the pulpit, look at all the people, couples coming to church, and every Sunday they're nicely dressed. They don't have bruises in the faces. Everything's okay at home. We assume, you know. Porque a gente vê a cada domingo a galera chegando bem vestida na igreja. Ninguém vem com nenhuma cicatriz, com uma marca na cara. Então, a gente acha que está tudo bem. You know, anonymous survey, confidential survey, will reveal things that will shock all of us. Pesquisas anônimas, que guardam realmente o anonimato das pessoas, pode nos alertar para coisas que a gente não faz a mínima ideia. So, first step is to secure commitment of the leadership, create a sense of urgency. Então, os primeiros passos são justamente guardar esse comprometimento dos líderes e alertar para a urgência ao chamado do discipulado familiar. And secondly, need to pick select a team of people, a group of people who will lead this culture change process for many years to come. E sabemos que isso, na verdade, é um processo que pode demorar muitos anos para ser estabelecido. Then they prepare a plan, vision, mission, detailed plans. Então, precisamos ter uma equipe, um grupo de pessoas para caminhar conosco e nós precisamos planejar. Precisamos de planejamento. Then we start communicating the plan and empowering them and get programs running successfully. Então, precisamos comunicar sobre essa nova ideia
nós precisamos capacitar as pessoas, nós precisamos comentar, falar sobre isso com frequência. And then we keep going. We just continue to build up the momentum. Então avançamos para que isso, essa mudança, essa nova realidade seja estabelecida e que ela seja conservada, guardada para que siga sendo aplicada a longo prazo. And for those of us who are talking about programs, the needs and so on, this will be in step number 3. It will be inside the plan. Para aqueles que levantaram durante a discussão sobre a questão de plano, de encontros, de capacitação, isso estaria ali entre o passo 3, passo 4 desse desenvolvimento. So for this particular part of selection of the programs, that will depend on the needs and the areas of family living that we can prevent from there being problems, like programs that will prepare the people ahead of time. Então, esses programas vão justamente, possivelmente, ser elaborados a partir das necessidades que nós percebemos e das áreas nas famílias que precisam ser tratadas. And I remember one of us mentioned about healing and deliverance program, ministry program, and so on. If there is a need, this is something we must do. This is where you put into the plan. Ele lembra que ontem uma pessoa justamente falou sobre aquela área de cura e libertação. Então, aqui seria justamente o ponto onde um programa relacionado a isso poderia entrar. Remember, we are focusing on beliefs. So we are, in part of the plan is how can we continuously reinforce the knowledge, the challenge, and the action taken to reinforce these beliefs. Então, lembrando o nosso diagrama, que nós estamos trabalhando com a questão de novas crenças. Então, a questão pensando no diagrama, ações que valorizem essas novas crenças, que ela seja realmente interiorizada, para que se transforme, além de conhecimento, uma convicção, para que chegue no ponto da ação prática. For example, we may conduct a program, parenting program. Podemos, por exemplo, ter um programa sobre como treinar os pais. And we need to teach, before this program comes on, we need to have to preach or to teach in a small group setting the role, the critical truth that parents, you are the primary trainers of faith of your children. E, por exemplo, se for lançado esse tipo de programa, em algum momento, seja através das pregações, seja através de pequenos grupos, é necessário falar sobre essa verdade bíblica de que os pais são os discipuladores principais dos seus filhos. And we are conducting, the church is equipping new parents in this area of parenting so that we build your capacity to disciple your children at home. So we are coming alongside the parents. E demonstrar que a igreja, então, está capacitando esse pai, essa mãe, para que eles possam ser esses discipuladores e dizendo que nós estamos ao seu lado, a igreja está ao seu lado durante esse processo. Now, if the church leadership can continuously enforcing this truth, the parent, we are here to equip you. This our program will be conducting for you to build your capacity to disciple your children. Então, a partir dessa explanação, a igreja vai ajudar o pai a construir o seu caráter como um discipulador para os seus filhos. You see how we using programs as tools to reinforce beliefs in the church. Então, justamente, nós temos os programas como ferramentas para estabelecer a conscientização sobre essas novas crenças.
Okay, so this is just an overview. Once you're on this program, on this process, there's a lot of details coming in, and so on. Então, é só uma visão geral, porque ele sabe que podem ter vários detalhes em cada uma das etapas, então ele quer passar rapidamente sobre isso. Okay, we have a kind of a quick walkthrough on the why and what and how of family discipleship. Então, nós rapidamente passamos sobre o porquê, sobre o que e sobre o como do discipulado familiar. Some of us may be asking, what is next? I mean, what can we do now? I'm keen. What can we do? Muitos de nós devem estar se perguntando e já devem ter comprado a ideia e devem estar se perguntando o que a gente pode fazer agora. Over the years, one thing we could see very clearly, a lesson that we learned is this. Uma coisa que a gente, ao longo dos anos, tem percebido é isso aí. We need to spend time. We need to spend time allowing the Holy Spirit to minister to us first, and then the leaders around us, to really hear the voice of God and the biblical truths that He is telling us to follow. Que nós precisamos passar tempo ouvindo a Deus, sendo sensíveis ao Espírito Santo, para justamente depois disso, com discernimento, com as nossas equipes, podermos passar essa nova crença, essa nova compreensão adiante. In the remarks of your remarks from the small group setting, those remarks you share, I pick up two remarks regarding it must start with the leadership team. Durante esse nosso último compartilhar agora, ele pegou dois pontos que foram mencionados sobre a questão de que precisamos começar com o grupo nosso grupo de líderes. One says this: a leadership team that models and references discipleship in the home, meaning that leadership teams focuses themselves in this area of family discipleship. Um dos pontos fala que justamente os líderes devem ser esse modelo, e falando da pessoa individualmente, ela é um modelo na sua casa. Another person says this: focus first on key leaders in the local church. Excellent. Outra pessoa fala: focar em pessoas-chave, líderes-chave nas nossas comunidades. Isso é excelente. This is how we watch those churches who are successful in this whole area of building up this family discipleship culture in the church. One lesson we learned is that if the leadership team is able to be fully convicted and committed, they will have greater chances of success. Uma das coisas que eles têm percebido e aprendido durante os anos com as comunidades, as igrejas que colocam esse processo de mudança de cultura para uma cultura do discipulado familiar e tem tido sucesso, são as comunidades que justamente têm o comprometimento e uma convicção profunda da parte da sua liderança. It's very powerful because leadership influence is a critical factor for the success of this process. E isso é um fator muito importante, porque a influência da liderança é um fator chave justamente para o sucesso nessa empreitada. So therefore, we need to be mindful of the role of the leaders, a pastor, the senior pastor, or the head of the eldership board in this whole process. Então, por isso, a gente precisa ter muito claro os papéis nas nossas comunidades, seja o pastor principal, pastor sênior, pastor assistente, todo o corpo de liderança. É muito importante a gente saber os papéis para começar esse processo. If you ask me, what can you do? This one thing you can do is to think about stepping forward yourself first and the leadership team. Então, perguntando sobre
coisas que nós podemos começar a fazer é nós darmos o primeiro passo. Nós podemos dar esse primeiro passo em liderar em direção a essa mudança. As I mentioned earlier on, when I caught this vision and heard from the Lord in 21 years ago. Então, quando ele, por experiência própria, aprendeu sobre essa questão do discipulado familiar e escutou do Senhor há 21 anos atrás, I spent many hours speaking to my core team, our eldership team. E ele passou horas falando sobre isso com o grupo de líderes deles, os anciãos da igreja dele. Heart-to-heart talk. Há conversas bem abertas, como ele fala, de coração para coração. Including our own struggles at home. E incluindo as próprias lutas, os desafios nas suas próprias casas. I brought them to a church office to talk. We brought them to away in the retreats to talk for many months. Então, durante vários meses, eles criaram situações onde eles podiam discutir abertamente sobre isso, seja em retiros, seja na própria igreja. I sent 2 elders to the States to look at the churches who were on that journey. Ele enviou 2 dos líderes da comunidade dele para os Estados Unidos para olharem uma outra comunidade onde isso já tinha sido implantado. I believe that God has deposited something very precious in our hearts these 2 days. E ele acha que ele tem certeza que o Senhor já colocou coisas muito preciosas nos nossos corações durante esses 2 dias agora. The seeds have been sown in our hearts. A semente já foi semeada nos nossos corações. What are you going to do with these seeds? O que nós vamos fazer com essas sementes? In your own church context, I do not know your church environment. What would be one thing perhaps you could do? De novo, ele enfatiza que ele não sabe os nossos contextos de igreja, mas ele menciona e nos desafia a pensar o que seria aquela uma coisa que nós poderíamos fazer. For those of us who are married, maybe you start with our spouses, talk to our spouses, share, Talvez, dando um exemplo para aqueles de nós que somos casados, começar com o nosso marido, a nossa esposa, compartilhemos com eles, falemos com eles, conversemos com eles sobre isso. And you will struggle, all of us will struggle with certain things that perhaps we have not done very well in. E, logicamente, todos nós vamos ter desafios, nós vamos ter dificuldades, porque é normal que nós tenhamos dificuldades nesse processo. And it's good because we go through a struggle, because I can tell you the other families in the church will struggle as well. E, na verdade, essas lutas são muito boas, porque elas mostram que nós não estamos sozinhos e que as outras famílias da igreja também não estão sozinhas, porque todas têm dificuldades. One of the training programs that we conduct, later on I'll give you a quick overview of this, is that one of the things that we usually do is to run an 8-week program on the priorities of life. Ele vai nos dar um exemplo depois sobre o programa que eles fazem, que é um programa de 8 semanas que fala sobre prioridades da vida. I don't know about Brazilian churches there. Do you struggle with which comes first, a marriage or a ministry, home or ministry? Por exemplo, ele fala sobre essa questão das prioridades. Será que nós no Brasil temos dificuldades em definir o que vem primeiro? Se é a família, se é o ministério? Are we struggling that, virtually we have sacrificed our family for ministry? Por exemplo, talvez alguns de nós tenhamos já sacrificado nossos relacionamentos com as nossas famílias por causa dos nossos ministérios. And we know that we have not given enough attention to the family. E sabemos que não demos a devida atenção às nossas famílias como deveríamos ter dado, por exemplo. So for 8 weeks we talk about priorities in life.
Então, durante essas 8 semanas, falamos sobre prioridades na vida. Looking at the scriptures, olhando as escrituras, we always say we use the hand as an illustration. First, our relationship with God, priority number 1. E, de novo, olhando a mão, né, como tinha dado o exemplo antes, o exemplo a prioridade número 1. And we know that if you look at scriptures, the number 2 priority is marriage for those who are married. E ele, né, falando que a prioridade número 1 é Deus, a segunda prioridade para aqueles que são casados é o casamento. And third, it's our children and other, members of the family. E a terceira prioridade são os membros da nossa família, sejam os nossos filhos, sejam os nossos pais. Then comes ministry. E a quarta prioridade é o ministério. In the church and in the world. E depois disso é o mundo, a igreja e sua relação com o mundo. Now I know some of us question the theology of this. Ele sabe que provavelmente alguns de nós estão questionando a teologia, né, por trás disso. And we will struggle with this, but yet through these struggles we get the hand of what is the biblical truth really regarding priorities. E é claro que talvez nós tenhamos dificuldades com isso, mas através dessas dificuldades a gente pode pensar justamente sobre quais são as verdades bíblicas que nos impulsionam. What is one thing you think that you will do after this consultation meetings? O que então você acha que é aquela uma coisa que você vai fazer depois desse nosso encontro, das consultas de ontem e hoje? You know, we have what we call a 2-year leadership, what we call the Family Discipleship Development Program, a 2-year program for the church. Então, ele está falando que geralmente eles têm um programa de desenvolvimento para chegar nessa ideia do discipulado familiar, que é um programa de 2 anos. This is just basically focusing on helping the shifts in the hearts and the life of the leaders of the church. E é um programa que foca justamente em auxiliar nessa mudança nos corações e nas mentes dos líderes que estão justamente liderando e guiando a igreja para o discipulado familiar. It consists of classroom teaching. E consiste em treinamento teórico, a family discipleship group experience, de passar por uma experiência de grupo de discipulado, and then some practical, virtually going out to your own family, then to church, your own church, maybe a part of the church, bring them through a process. E isso também traz uma questão prática de levar isso para suas famílias ou na comunidade, e como que a gente vê o resultado daquilo que está sendo aplicado. Now, these are objectives. Number 1. Então, objetivos bem rápidos. Então, esse é o número 1. Estabelecer crenças vitais de discipulado familiar fortemente nos corações da equipe de liderança. We do a lot in-depth biblical studies, wrestling with this discussion for us to be rooted strongly in the key beliefs. We have 11 biblical truths. Então, ele diz que durante esse processo, eles vão profundamente em direção às Escrituras, para que a gente possa estar enraizado fortemente sobre aquelas verdades bíblicas, que no caso desse processo completo, eles chegam a 11 verdades bíblicas essenciais. Secondly, this is an objective. E o segundo objetivo, oferecer à liderança da igreja uma amostra da dinâmica da cultura do discipulado familiar. The third is this. E o terceiro objetivo, despertar toda a igreja para a necessidade crítica de construir a cultura do discipulado familiar. Now, this is just an option. Isso não é uma opção. But still, it goes back to this question. You and I will spend time together. I don't know what God has been speaking to you. What have you been wrestling with? Mas, de novo, a gente tem
refletido juntos, pensando naquilo que a gente já viu ontem, pensando naquilo que a gente viu agora, deixando com que o Senhor nos desafie. You know, I just look back and all the years, especially initial years of a lot of time, personal time away, just to look at scriptures, try to hear from God, read up of what's happening elsewhere. E ele lembra, pensando no passado, que ele passou muito tempo escutando, tentando escutar do Senhor, lendo, tentando entender o que estava acontecendo em outros lugares relacionado a esse ministério. And it has to be driven from the word and the tugging, the pounding of our hearts by the Holy Spirit. E isso tem que acontecer de uma maneira que ele é praticamente gravado no nosso coração, a importância disso pelo Espírito Santo. So what will be the one of two things that you think that perhaps you could explore, in your own church or your network of churches? Então pensemos, o que seria aquela uma ou duas coisas que nós poderíamos começar a explorar nas nossas próprias comunidades, na nossa vizinhança. You know, very often, people ask this question, especially when they're caught on this and they get excited about family discipleship. Muitas vezes, então, as pessoas chegam a um determinado ponto, quando elas já estão profundamente convencidas e excitadas com relação ao discipulado familiar. What is really the bottom line of this? Why we do what we want to do in the area of family discipleship? E o que é aquela linha de base, aquela coisa importante do porquê nós queremos fazer isso, por que queremos investir no discipulado familiar? Losing the next generation for our failure to pass on faith is a consequence of a failure. E, por exemplo, perder a próxima geração, dos nossos filhos seria justamente uma consequência clara de não não nos dedicarmos ao discipulado familiar. Marriages breakdowns are the consequence of something that's missing in the church. A falha ou as dificuldades do casamento que levam ao divórcio também podem ser consequências de alguma coisa que está faltando na igreja com relação ao discipulado familiar. You know, I was called in by the Korean church, South Korean church, who responded to the major church crisis of losing the next generation. In 2017, 2018, for 2 years, I went in for consultation. Entre 2017 e 2018, ele andou viajando para a Coreia do Sul. Ele foi chamado por uma dessas comunidades, dessas denominações que tem justamente perdido muito da nova geração. The evangelical churches of South Korea came together, did a research, and found out that they were in serious situation of losing the next generation. E várias denominações evangélicas da Coreia do Sul fizeram pesquisas e justamente eles chegaram a essa conclusão que eles estão perdendo grandemente as novas gerações. They went through decades of massive salvation, from revivals in that country. Eles tinham passado por um avivamento muito profundo e décadas de crescimento enorme da igreja. And the churches grew rapidly in the 80s, 70s, 80s, and then slowly begin to decline in the 90s. E as igrejas cresceram enormemente nos anos 70 e 80 e começando a diminuir gradativamente a partir dos anos 90. So they did a research to find out what were the major causes of the church decline. Então eles fizeram a pesquisa justamente para conseguir entender quais eram os motivos, as razões para a diminuição da igreja. In fact, they found out that the South Korean church started to decline from 1995. From 1995, they started to decline 20 over years ago. Então, eles descobriram que foi a partir de 1995 que as igrejas coreanas começaram a diminuir.
they narrow it down to one major cause of that. E existe uma questão básica e essencial para isso. The parents who went through revival, fervent in prayer, failed to pass on faith at home. E a questão é que justamente pais fervorosos que oravam frequentemente falharam em passar a sua fé para a próxima geração. The Corinthians failed to give this the emphasis in a time of massive moves of God. E a igreja coreana, então, falhou justamente em dar essa ênfase no passar a fé para a próxima geração durante esse momento de avivamento. We are talking about building God's kingdom, building His church through building a key piece of His body. Então, nós estamos falando sobre o desenvolvimento do reino de Deus, a partir de uma parte que é essencial nesse processo. So I leave you with one question. After going through this, you know, God has been speaking, you have been wrestling with different things. What would be one or two steps you think you sense at this point that God is leading you to take? Então, ele sabe que Deus tem agido, que talvez até nos confrontado durante esses dias. Então, ele pede para que a gente pense profundamente quais seriam uma ou duas ações que nós poderíamos tomar. We're going to break up rooms to share our thoughts, our hearts in response to this question. Então, ele sugere que nós novamente possamos entrar nos grupos das nossas denominações para que a gente possa discutir justamente sobre essas questões. And we will come back, and the next session is basically to hear what's God saying and what are your thoughts, and then perhaps we could, as a group, maybe in the group we can explore one or two things we can do together. E ele sugere, então, que depois desse tempo de discussão em grupo, nós voltemos, nós levantemos essas questões e talvez pensemos em conjunto quais dessas ações nós podemos avançar juntos, podemos tomar como princípios juntos. Amen. May the Lord bless us.